se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Amém. Oremos. Pai Celestial, estamos felizes por estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. E pedimos que teu Santo Espírito, que habita em nós, venha iluminar mentes e corações, a fim de compreendermos a tua palavra. Usa-me nesta noite, Senhor, como teu porta-voz, como profeta a este povo, trazendo tua palavra que não volta vazia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. A parábola do bom samaritano ela foi proferida pelo Senhor Jesus exatamente como uma resposta à pergunta do intérprete da lei. Quem era o intérprete da lei? O intérprete da lei era o doutor da lei, era um especialista, um professor em Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento que nós temos nos dias de hoje. O intérprete da lei, como um doutor da lei, ele conhecia muito bem todo o Antigo Testamento, mas em especial os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que muitos conhecem como Pentateuco ou Torá, a lei de Deus. E esse homem se levanta, possivelmente Jesus ensinava ao povo, e talvez ele estivesse encerrando o seu ensinamento. Naquele momento levanta esse intérprete da lei. Os motivos dele não eram dos mais nobres, os motivos dele não eram os mais adequados, porque a Bíblia mostra. Vamos aguardar um pouquinho. Não teve jeito, né? Opa! Senhor, meu Deus, quase deixaram o bebê cair. Meu Deus. Amém, é um bebê, é assim mesmo.
eu dizia, o intérprete da lei, ele provocou Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele queria provar a Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse doutor da lei, de alguma maneira, buscava embaraçá-lo, buscava alguma coisa no ensino de Jesus para que pudesse acusá-lo. Provavelmente Jesus já era conhecido como um grande mestre, e alguns judeus acreditavam que Jesus era extremamente liberal com respeito aos preceitos rabínicos. Rabi era o mestre judeu, e os rabis daquela época, os judeus, além da lei de Deus, eles interpretavam a lei e acrescentavam uma série de tradições que Deus nunca havia exigido. Então, quando Jesus vem e mostra o verdadeiro espírito da lei, aquilo traz um transtorno. Aqueles líderes religiosos da época ficaram transtornados. Eles questionavam o ensino de Jesus Cristo. E provavelmente esse professor de Bíblia, ele queria pegar Jesus em algum ensinamento errado, para que pudesse apontá-lo como um herege. Talvez ele gostaria de pregar uma peça em Jesus, e por meio das palavras de Jesus, observar que de fato Jesus era um grande violador da lei de Deus. E aí sim ele teria motivos para acusar o Senhor Jesus Cristo. E veja então que esse homem, esse intérprete da lei, ele se levanta e faz uma pergunta a Jesus Cristo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta, ela já induz a resposta do Senhor Jesus no sentido de mostrar que para se obter a vida eterna, necessariamente deve existir uma realização, uma obra humana. Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então vai frustrar os planos desse líder religioso. Eu já venho falando para os irmãos que nessas parábolas nós vemos esses confrontos. Os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei, os líderes religiosos judeus daquela época, eles se levantavam como opositores ao Senhor Jesus Cristo. E veja que esse intérprete da lei não foge à regra. Ele queria colocar à prova o Senhor Jesus, provavelmente pegá-lo em algum tipo de violação da lei. Mas vejam que interessante, porque Jesus, ele faz uma contra-pergunta. Ao invés de responder a pergunta do intérprete da lei, ele faz uma outra pergunta. Ele pergunta para aquele homem: que diz a lei? Jesus não veio revogar a lei de Deus, ele veio cumpri-la. Ao invés de Jesus responder à pergunta do intérprete da lei, ele mostra, na verdade, o que o homem não pode fazer para conseguir a vida eterna. A pergunta era: que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ele fala: que diz a lei? Jesus, ele aponta para o fato de que nenhum homem é capaz de obedecer perfeitamente a lei de Deus, a palavra de Deus. Nem o pastor, nem o apóstolo daquela época, nem os apóstolos dos dias de hoje, nenhum homem, nenhuma mulher é capaz ou são capazes de obedecer perfeitamente a lei do Senhor. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus reflete o seu caráter, a sua natureza, a sua santidade, a sua pureza, a sua integridade. Mas nenhum de nós é capaz de obedecê-la perfeitamente, a ponto de Tiago dizer que aquele que observa a lei, se tropeçar em um ponto só, caiu em toda a lei. Já é desobediente, já é rebelde. Não há esperança ao homem que depende exclusivamente de obediência à palavra de Deus. Não há esperança. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você. O padrão moral e espiritual é muito alto para que nós, seres humanos, possamos alcançá-lo. Jesus então faz essa contra-pergunta: que diz a lei? Aquele embaraço proposto pelo intérprete da lei, aquela pegadinha.
acaba sendo frustrada pelo Senhor Jesus. Porque é exatamente a lei para quem ele apela. Jesus, ele apela para a lei. O que diz a lei? Como é que você lê? Como é que você interpreta a lei para você herdar a vida eterna? E veja que a resposta do intérprete da lei foi muito sábia. Foi muito sábia. E de fato ele era um especialista, um mestre, um doutor na palavra de Deus. Ele responde primeiro trazendo Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Na verdade, Deuteronômio 6,5 fala de 3 elementos fundamentais do ser humano: coração, a alma e as forças. Mas a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, é a primeira tradução da Bíblia, mostra e acrescenta esse de todo entendimento, que era exatamente a Bíblia que era usada nos tempos de Jesus. Todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. É exatamente a lei que era recitada nas sinagogas e também no templo, na cidade santa em Jerusalém. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erad. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O judeu desde pequenino aprendia, memorizava isso e recitava, seja nas reuniões na sinagoga e mesmo nas reuniões no templo em Jerusalém. Pois bem, e ele continua. Ele traz ainda que a segunda lei é amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, aquele homem com sabedoria, como verdadeiro professor da Bíblia, como especialista na lei do Senhor, ele resume a lei de Deus como a lei do amor. Se você partir lá de Êxodo 20 ou de Deuteronômio 5, que fala sobre os 10 mandamentos do Decálogo, você vai perceber que os 4 primeiros mandamentos do Decálogo apontam como amar a Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado. É a maneira prática de como amar a Deus. E os 6 últimos mandamentos do Decálogo apontam exatamente como amar na prática o meu próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não cobiçarás. É assim que nós amamos o próximo, é um resumo da lei. E se nós pudéssemos resumir toda a lei de Deus, que os rabinos dizem que são 630 mandamentos, fora o que eles acrescentaram como interpretações, nós poderíamos resumir toda a lei de Deus como amor. Como amor. Então Jesus responde de acordo com aquela manifestação do intérprete da lei. Você respondeu bem, está correto. Faze isto e viverás. Esta mensagem derruba de vez os propósitos não nobres daquele homem. O intérprete da lei certamente já tinha convicção de que talvez ele até acreditaria que pudesse alcançar a salvação porque observava a lei, porque o judeu acreditava numa espécie de balança. Se eu tivesse mais boas obras do que pecados, eu seria salvo. Mas a partir do momento que Jesus fala daquela maneira profunda a respeito da lei do Senhor, de que ele deveria cumprir esta lei, aquilo deve ter afligido o coração daquele intérprete. E a Bíblia diz que ele procurou se justificar. Ele deve ter ficado transtornado, mas não quis sair por baixo, diminuído. Então ele faz outra pergunta ao Senhor Jesus: mas quem é meu próximo? É como se ele dissesse: olha, tá bom, tem que amar a Deus e tem que amar o próximo, mas como eu posso amar o meu próximo
se eu não sei quem é o meu próximo? E a partir daí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele vai responder essa pergunta do intérprete da lei: quem é o meu próximo? Jesus então diz que um homem, ele não diz se era judeu, se não era judeu, ele fala que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. É um caminho íngreme, ainda hoje, no meio do deserto. São cerca de 28 quilômetros. Uma estrada terrível, que facilitava a presença de ladrões. Local ermo, desértico. E esse homem, ele decide descer de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele é abordado por ladrões. Esses ladrões não só roubam tudo o que aquele homem tem, e se você vai lá no grego, dá a impressão que esse homem ficou seminu, levaram tudo, e ainda espancaram aquele homem, a ponto de parecer que ele estava até morto. A Bíblia aqui na minha versão fala que ele ficou como semi-morto. E veja a situação desse viajante. Ele não tinha mais forças sequer para se levantar. Estava prostrado no deserto. Imagina aquele calor calcicante, igual eu estou pingando aqui agora, de suor. Só que era aquele sol terrível do deserto, misturado com areia. E ele não tinha sequer água para matar a sua sede, nem para jogar nas suas feridas. Não tinha mais esperança. Aquele homem estava condenado à morte. E de repente, aquele homem, no seu estado de desesperança, talvez de desespero, já sem forças, a ponto da Bíblia dizer que ele estava quase como morto, ele ouve ou percebe uma aproximação. Então, por aquela estrada em que ele estava caído e fora tomado de assalto, passa um sacerdote. Naquela época, de longe, você já reconhecia a pessoa pelas roupas. Não sei, estou aqui especulando, talvez naquele pouquinho de força que ainda tinha, na energia que ainda tinha, esse viajante que estava ali prostrado, ele se levantou e viu ao longe a sua esperança se aproximar. Ele viu e reconheceu pelas vestes um sacerdote, um homem de Deus. Era mais ou menos, era o pastor. É um homem consagrado, é um homem ordenado, é um homem que serve no templo. E ele, naquele desespero, talvez tentava levantar as mãos, não conseguia, estava sem força. Mas ele tinha esperança, porque ia passar um homem de Deus ali, um homem que frequentava e servia ao Senhor no templo. Qual não foi a surpresa desse viajante necessitado, que estava em apuros? O sacerdote viu aquele homem no chão, seminu, com muitos ferimentos, mas a Bíblia diz que ele passou ao largo. Ele mudou lá para o outro lado da estrada. Não teve a menor misericórdia. Talvez o sacerdote tenha pensado: olha, eu estou na minha semana de servir no templo. E às vezes era tão grande o número de sacerdotes, que era uma ou duas vezes da vida toda que eles serviam no templo. Aquele trabalho no Yom Kippur, no dia da expiação. Se eu tocar naquele homem, ele está morto, pela lei cerimonial, eu estou impuro, vou perder minha oportunidade. Ou talvez ele pensou, e os judeus tinham isso muito, muito forte em seus corações, ele sofreu tudo isso por castigo de Deus. É a lei da retaliação divina. Pecou, e agora olha aí como que ele está, não vou nem tocar, é juízo de Deus. E por fim, talvez ele tenha pensado, o sacerdote: se eu gastar tempo com esse homem, eu posso ser a próxima vítima. Pernas para que te quero. Passou batido. Aquele viajante necessitado então perdeu a sua esperança. O homem de Deus foi embora, não teve misericórdia. Talvez quando não tinha mais jeito, eis que ele percebe a aproximação de outro, e pelas vestes ele reconhece. É como se fosse um diácono dos nossos dias, um levita. Levita não é o que canta louvores, tá? O levita era o que servia no templo.
O levita era o auxiliar do sacerdote. Agora ele fala, olha, o sacerdote pode até ser que ele não me viu, ou que ele se recusou a me socorrer, mas no seu íntimo não tinha força. Mas esse homem de Deus, esse levita também serve no templo, ele vai me acudir, ele vai me socorrer. Mas semelhantemente, o levita, não sabemos o motivo, foi embora. Certamente aquele viajante estropiado no chão, desesperado, aflito, sem esperança alguma, falou, agora acabou, estou condenado à morte. Mas ele houve de novo uma aproximação, e naquele último, talvez no último esforço, pouquinho de energia que ainda lhe existia, ele levanta a cabeça, levanta os olhos e vê. E aí provavelmente ele abaixou a cabeça e falou, não tem mais jeito mesmo, eu acho que é castigo de Deus. Porque ele percebe se aproximando um samaritano. Para os irmãos que não se lembram, o samaritano era um povo misto, era uma mistura de gentios com outros povos, era uma mistura de crenças, o judaísmo com outras crenças pagãs. Eles acreditavam que deveriam adorar a Deus não no templo em Jerusalém, mas no Monte Gerizim. Isso daí aconteceu quando a Síria entrou e levou exilados o povo de Israel. E como não deu certo, trouxeram alguns, só que misturou com gentes de outras nações. E aí houve mistura de crenças, houve mistura de raça, houve mistura de tudo. Então os judeus odiavam os samaritanos, eram inimigos, e os samaritanos odiavam aos judeus. Você pode ver essa história lá em 2 Reis 17, quando você tiver mais tempo. Então imagina a situação desse viajante, caído no chão, ferido, sem esperança, sem força. Estou condenado à morte. Provavelmente foi seu pensamento. Inesperadamente, veja que inesperadamente, esse samaritano é exatamente aquele que tem compaixão daquele homem necessitado. Ele vai até o homem, cuida das feridas, coloca sobre o animal que ele montava, portanto agora ele está de pé, leva este homem até uma hospedaria, ainda cuida mais um tempo, provavelmente passa a noite ali naquela hospedaria, no outro dia vai embora, mas antes de ir, ele deixa lá 2 denários e ainda se compromete na volta, provavelmente ele ia a Jerusalém, depois voltaria, ele se compromete a arcar com todas as despesas daquele homem. E aí Jesus, depois de contar essa parábola, essa história, pergunta para o intérprete da lei. Não a resposta, não aquilo que o intérprete da lei havia perguntado. Quem é o meu próximo? Mas ele faz a seguinte pergunta: qual destes 3, o samaritano, é por isso que eu não ligo, que vai embora muito. Pode deixar, obrigado. Qual desses 3, o samaritano, o sacerdote ou o levita, são próximos daquele que foi tomado pelos salteadores? E aí o intérprete responde, é aquele que usou de misericórdia. E de fato, Jesus falou, você está certo, vai e faça a mesma coisa. O que nós aprendemos com essa parábola do bom samaritano? Em primeiro lugar, eu quero destacar, e já é a aplicação desse texto, eu quero começar quando Jesus fala aqui a resposta para a primeira pergunta do intérprete da lei. Quando ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna, no verso 25. A primeira coisa que nós aprendemos é que o homem não pode fazer nada para ser salvo. Nada que você e eu façamos, nenhum esforço que realizemos, nenhum dos nossos méritos, as boas obras, nada pode reconciliar-nos com Deus.
Você pode fazer parte de uma igreja, você pode trabalhar na ação social, você pode ser missionário na África, na Índia, na China, você pode ser pregador, evangelista, você pode ser uma pessoa que dá um bom testemunho, ou como ouvimos muito da boca de tantas pessoas, eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu sou uma boa pessoa, não preciso ir para a igreja. Deus é amor, no final Ele vai me salvar. São pessoas que estão se enganando a si mesmas. Porque a Bíblia mostra que todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos debaixo do pecado. A Bíblia diz em Romanos 3 que não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória, da presença de Deus. Não tem nada que eu e você possamos fazer para nos reaproximar de Deus. Então essa pergunta do intérprete da lei, ela é muito pertinente, oportuna. Talvez ele tivesse uma concepção equivocada. Talvez por ser intérprete da lei, um conhecedor da palavra de Deus, ele já julgava que era um homem santo, perfeito, pelo menos o suficiente para alcançar a salvação. Mas Jesus mostra para ele, quando Jesus responde o que está escrito na lei como interpreta, Jesus não está falando que existe salvação por obras, ou pela observação da lei de Deus. Você pode memorizar toda a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Você pode de maneira exterior, na prática, aparentemente, guardar e obedecer todos os mandamentos de Deus. Mas Deus sabe como está o nosso coração. Somente Ele pode realizar a obra da salvação na minha vida e na tua vida. Se Deus não transformar o nosso coração, se Ele não nos conceder um coração novo, regenerado e transformado, não há esperança para nós. E assim como aquele homem que estava, aquele viajante necessitado, que foi assaltado por ladrões, que estava perdido e condenado à morte, nós também, sem Cristo, sem Deus, não temos esperança. Estamos condenados à morte eterna. Todos nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós e fazem promessas. Às vezes a religião, às vezes as questões de ação social, afirmando para você que você pode alcançar o favor de Deus. Mas é engano, é ilusão. A única maneira de alcançarmos e herdarmos essa vida eterna, que não é somente uma vida sem fim, não é só questão de duração, mas vida eterna diz respeito a uma vida que você não consegue conceber a qualidade. Deus tem preparado algo que não podemos conceber em nossa mente racional e limitada. No dia que transpormos os portões celestiais e nos encontrarmos com Jesus nos céus, nós não vamos ter condições, se pudéssemos, de descrever tamanha maravilha, a alegria gloriosa, o amor de Deus derramado em nossos corações, a paz do Senhor que excede todo entendimento e tantas bênçãos que nos sustentam. E isso só desfruta aquele que tem Jesus Cristo em sua vida. Essa é a primeira coisa que aprendemos. O homem não pode salvar-se a si mesmo. O homem precisa de Deus. Deus precisa dar o primeiro passo para a sua salvação, porque a salvação pertence ao Senhor. A segunda coisa que aprendemos é sobre a lei do amor. Para você cumprir a vontade de Deus, você precisa amar. Mas este amor, ele vem de Deus. Deus é a fonte de todo amor. Tem gente aqui que está em lua de mel. Tem namorados aqui que estão na expectativa também. Só love. Se não houver o amor de Deus na vida de vocês, não tem verdadeiro amor.
Aquele amor descrito poeticamente em 1 Coríntios 13. O amor paciente, o amor que perdoa, como Pedro disse, que cobre multidão de pecados. O amor que não se alegra com a dificuldade do outro. O amor que tudo suporta, que tudo crê. Que descrição, hein? Nós precisamos do amor de Deus. Enquanto Deus não derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, nenhum de nós é capaz de amar verdadeiramente. E percebam que o amor é a verdadeira identidade do cristão. A Bíblia diz que nós somos identificados pelas pessoas do mundo lá fora por causa do amor com que nós nos amamos. E nós precisamos de Deus, que é a fonte de todo amor, para que possamos de fato expressar a vida de Cristo em nossas vidas e refletir a glória do Senhor através de nossas vidas. Quantos podem dizer que amam o Senhor de todo o coração? O coração é o centro diretor do ser humano. É onde você faz escolhas, decisões, é a mente. Sua vontade, a sua inteligência, as suas emoções. Você tem amado a Deus de todo o teu coração? Será que temos amado a Deus com toda a nossa alma? O nosso ser interior? Será que temos amado a Deus com todas as nossas forças, a questão física? E de todo o nosso entendimento, nossa capacidade de decidir, de pensar? E mais, será que nós amamos o nosso próximo? Tem gente que pensa que primeiro é preciso amar a si mesmo para poder amar o próximo. Não. A Bíblia diz que primeiro você precisa amar a Deus. E antes disso ainda, Deus precisa primeiro amar a você. E quando você recebe esse amor de Deus, sim, você é capacitado para amar não somente a Deus, mas também o seu próximo. O amor ao próximo está em direta conexão com o amor a Deus. Se você não ama a Deus, você é incapaz de amar o seu próximo. Se você ama o seu próximo verdadeiramente, você ama a Deus. O que mais nós aprendemos aqui? Nos versos 36 e 37, Jesus ele inverte a pergunta. A pergunta certa não é quem é o meu próximo. A pergunta que devemos fazer é de quem eu posso ser o próximo. Entenderam? A pergunta certa não é quem é o meu próximo. Jesus não respondeu isso. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é de quem eu posso ser o próximo. Aquele samaritano inesperadamente foi aquele que acudiu e que teve misericórdia e compaixão. Provavelmente aquele viajante necessitado era um judeu. Eles eram inimigos, mas o samaritano que prestou apoio e socorro ao necessitado. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? É todo aquele que precisa da sua ajuda. Todo aquele que é necessitado, você ajuda, não importa quem seja. E faz tudo que estiver a seu alcance para satisfazer, entrar com providência necessária para acudir, ajudar, socorrer aquela pessoa. O que nós aprendemos então com a parábola do bom samaritano? Na verdade, o grande padrão, modelo, aquele que seria, e o bom samaritano é uma ilustração daquele que seria o bom samaritano com letras garrafais, é o Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui que é impossível ao homem salvar a si mesmo. Nós aprendemos que nós estamos numa situação terrível, porque o nosso coração é corrupto. Nós não conseguimos amar a Deus e nem ao próximo se Deus não operar em nossas vidas. Nós aprendemos então
que somente Jesus pode cumprir e obedecer perfeitamente a lei de Deus. E é através dele que eu e você podemos nos reconciliar com Deus. Eu não sei quantos aqui ainda não deram um passo de fé, ainda não compreenderam o Evangelho da Graça, ainda não compreenderam o cristianismo. Cristianismo não é simplesmente uma religião, não é um conjunto de regras daquilo que você pode fazer e o que não pode fazer. Cristianismo diz respeito ao relacionamento, na verdade a restauração de um relacionamento rompido, o homem pecador com Deus Santo. Então o que nós aprendemos no cristianismo, aquilo que veio ser proposto por Jesus Cristo, é que ele veio exatamente reconciliar o pecador com Deus. E nada nós podemos fazer para isso, a não ser nos render aos pés da cruz, nos render a Jesus Cristo e recebê-lo como nosso único Senhor e Salvador. Que Deus nos ajude, nos abençoe, hoje e sempre. Amém.